Bem, boa tarde para todos. Eu gostaria de parabenizar a Comprov e agradecer mais uma vez pelo convite, né, por estar participando aqui desse evento de excelente qualidade, as apresentações são excelentes. E com relação a esse tópico, né, que foi a revisão do submódulo 211, para adequação para as subestações digitais, nós optamos por escolher um dos pontos que foi inserido nessa nova revisão, que nós acreditamos que é o ponto mais expressivo, né, pelo menos é o que tem, se destacado mais, com relação às dúvidas, né, dessa nova revisão do submódulo, que foi justamente o sistema de monitoramento das redes de comunicação utilizadas para o sistema de proteção. Então, a apresentação aqui vai ser sobre esse tema. Bem, como vocês sabem, né, com o aparecimento da subestação digital, o ONS sentiu a necessidade de rever os requisitos mínimos que são, requeridos para os sistemas de proteção, teleproteção e para a radiocelografia, em face desse uso massivo de redes de comunicação, das subestações digitais e dos novos equipamentos, né, LPLT, Merge-Unis e outros que surgiram com o advento das subestações digitais. E com relação às redes de comunicação, o ONS então percebeu que as redes de comunicação numa subestação digital, elas são parte integrante do sistema de proteção e, como tal, o desempenho dessas redes impactam diretamente no desempenho do sistema de proteção, né? E nós, então, inserimos nessa revisão requisitos específicos para as redes de comunicação, essas redes de comunicação que atendem ao sistema de proteção, e também inserimos requisitos específicos para monitoramento dessa rede, que é o que a gente vai falar logo a seguir. Bom, mas aí vem a primeira dúvida: por que monitorar essa rede? Qual o objetivo? Bom, poderia aqui citar inúmeras razões para que a gente implementasse sistema de monitoramento, mas pensei aqui algumas que, por exemplo, quando você tem uma maior observabilidade do seu sistema, incluindo aí as minhas redes de comunicação, você é capaz de tomar ações muito mais rápidas para minimizar aquele problema, ou até evitar que o problema se torne maior, né, e minimizar interrupções. Então, eu estou agregando segurança. Desde o momento em que eu tenho monitoramento, eu posso identificar problemas potenciais e tomar ações antes que aquele problema impacte diretamente no sistema de proteção. Logo, eu também estou reduzindo custos associados, né, àquela perturbação. Além disso, eu tenho uma gama imensa de dados provenientes desse sistema de monitoramento, que eles podem servir não só para treinamento e capacitação do pessoal que vai operar e manter aquele sistema de proteção, né, de tal forma que eu tenha ações mais assertivas na hora de tomar a minha ação, de manutenção, o preditivo. E da mesma forma, eu posso inserir melhoria contínua naquele sistema, uma vez que eu estou monitorando, e então eu tenho todas as variáveis que me permitem que eu melhore cada vez mais e atue preventivamente na qualidade daquele sistema de proteção. E além disso, eu posso interagir o meu sistema de monitoramento de rede com o meu sistema de supervisão da subestação, de tal forma que facilite a tomada de decisões pelo operador, né? Quem eu devo chamar e o que eu devo fazer com o aparecimento de determinados eventos e alarmes. Mas o objetivo principal do sistema de monitoramento continua sendo: isso tudo se traduz num aumento de segurança e confiabilidade do sistema de proteção. Opa, travou. Bom, e qual a importância da implementação desse sistema de monitoramento, né, para o ONS? Bom, qualquer falha de elemento de rede, qualquer perda de sincronismo, perda de integridade das mensagens, qualquer desvio, no tempo de latência ou no intervalo entre as mensagens que circulam naquela rede de comunicação do sistema de proteção, se traduz
em uma cadeia de proteção inoperante ou degradada. E isso é muito importante para o operador, porque dependendo do ponto do sistema, do equipamento, que eu estou com a minha proteção degradada ou inoperante, o ONS tem que ter conhecimento e tem que preparar o sistema no entorno para conviver com aquela proteção degradada. Pensando nesses aspectos todos, então, foram inseridos requisitos nessa nova versão do submódulo 2.11, desculpa, que eu estou um pouco rouca, foram inseridos no submódulo 2.11, em que esse sistema de monitoramento ele deve ser implementado em dispositivos independentes daqueles dispositivos de proteção, né? Mas ele pode utilizar todas as mensagens de diagnóstico dos dispositivos que estão presentes na rede de proteção, né? Ele deve ser sincronizado com o mesmo sinal que é utilizado pelos dispositivos daquela rede que ele está monitorando, e esse sistema de monitoramento ele deve possuir recursos que permitam armazenar os registros dos eventos detectados por uma pós-análise. Bem, e o que deve ser monitorado? A princípio, nós sabemos que com a proposta de se inserir um sistema de monitoramento de rede, né, você tem inúmeras variáveis que podem ser observadas de acordo com a necessidade do agente proprietário, né, e a especificação do agente proprietário. Mas nós definimos aqui um mínimo de pontos que achamos imprescindíveis para que você tenha um panorama da saúde da sua rede de comunicação que atende o sistema de proteção, como, por exemplo, a perda de integridade das mensagens, ausência de mensagens previstas e presença de mensagens não previstas. Esse item não está relacionado com segurança cibernética, que é uma dúvida que sempre perguntam, né? Esse item foi baseado apenas, por exemplo, na observação se aquela mensagem que circula ela está presente ou não no projeto, no arquivo de configuração inicial, no projeto daquela subestação. Por exemplo, a falta de sinal de sincronismo é outro ponto que tem que ser monitorado. Os desvios nos tempos de intervalo entre as mensagens, ou os desvios também na latência das mensagens previstas no período fixo de publicação, né? A gente até citou um exemplo que poderia ser verificado, por exemplo, se medindo o tempo em que a mensagem foi emitida e comparando com o instante da recepção no IAD assinante ou switch destino, e aquela diferença de tempo, então, serviria para dar um indicativo do desvio dessa latência com relação aos valores de latência previstos em norma para aquele tipo de mensagem. Bem, pensando então em todos esses aspectos, né, da necessidade de monitorar, nós fizemos uma busca, então, no banco de dados do ONS, das ocorrências desde 2014 até novembro de 2023, e fizemos um filtro com as palavras GUSE, SV e falha de comunicação. E conseguimos, então, encontrar 89 perturbações, e dessas 89 perturbações, 45% delas foram ocasionadas por erro de configuração de mensagem GUSE. Logo em seguida, a gente vê aqui um grande número, 26%, esse amarelinho, causado por falha de comunicação entre IAD e UAC, que impacta diretamente as proteções de barra, né? Tivemos ocorrência também aqui, esse 16% em azul, erro de configuração de GUSE. Esse caso aqui foi muito específico, foi uma falha na hora de configuração, tá? O retrip estava configurado como trip de BF, então foi um erro na configuração na hora da criação, né, da lógica. E uma série de outros fatores aqui que foram verificados, como falha de rede, falha em placa de comunicação, envio de GUSE com IAD em modo teste, a gente teve também 2 ocorrências, e uma ocorrência de falha de SV. Então, pegamos alguns exemplos dessas perturbações que foram listadas para vocês entenderem o porquê e verificarem de forma muito nítida a necessidade de monitoramento dessas redes. Por exemplo, aqui, uma ocorrência numa linha de 500 kV
foi um desligamento por descarga, onde não houve atuação do religamento automático por conta de falha de informações GUSE trocadas entre as linhas e a unidade de controle do vão central. E o interessante dessa perturbação foi que o agente informou que houve uma falha GUSE por possível perda de pacote, mas como não era uma situação corriqueira, a equipe de manutenção não verificou a falha. Então, simplesmente, se houvesse um monitoramento, esse problema não teria ocorrido. Um outro exemplo que a gente pode mostrar aqui foi o desligamento dos disjuntores conectados a uma barra 260 kV, ocasionado também por um problema de falha de troca de mensagens GUSE entre os bays de linha e a proteção da barra. Nesse caso, então, a gente descreve que houve realmente a necessidade de rever todo o mapa GUSE da subestação, porque houve entrada de novos acessantes naquela instalação e o mapa GUSE não foi revisado. Então, novamente, a falta de um bom comissionamento, de um bom monitoramento. Um outro exemplo que nós tivemos aqui foi um desligamento de linha 260 kV durante uma reinicialização de uma proteção cujo relé enviou um GUSE de trip quando estava em test blocked, em modo test blocked. O agente, então, informou que está investigando com o fabricante qual o problema ocorrido. Um outro exemplo bastante significativo foi também durante uma normalização de uma proteção, houve desligamento do transformador, porque o IED, quando foi reinicializado, originava disparos, GUSE de trip. E também, nesse caso, o problema está ainda em investigação com o fabricante. E, por último, um caso bastante interessante, que foi uma falha no 13.8 dos transformadores, onde houve um princípio de incêndio no cubículo de 13.8, e nenhuma proteção dos transformadores atuou, porque não receberam os sinais de SV das merging units. Então, elas ficaram inativas. A abertura dos transformadores se deu pelas proteções intrínsecas. E esse caso segue em investigação com relação a essa falha de recebimento do GUSE e o comportamento das merging units nesse caso específico de incêndio. Bom, então todos esses casos deu para perceber que é imensa a necessidade não só de um sistema de monitoramento, não só durante a operação, quanto durante o comissionamento desses sistemas de proteção, né? E com relação ao estado da arte que nós temos hoje de sistemas de monitoramento, nós podemos assistir num workshop ocorrido em agosto de 2023 na Eletrosul, onde participaram Siemens, Schweitzer, GE, Comprove, Omicron e Cepel, onde nós tivemos equipamentos de supervisão, de monitoramento de rede, equipamentos dedicados, inseridos diretamente na rede, e também sistemas em desenvolvimento criados a partir das mensagens de dispositivos da rede. Esses sistemas foram colocados numa plataforma de testes, foram efetuados diversos testes de GUSE, SV e PTP. E o mais interessante, todos esses testes foram voltados principalmente para os requisitos do submodo 211. E o mais interessante foi, como conclusão, nós podemos chegar, foi que todos os requisitos propostos no 211 são possíveis de serem atendidos. Cada um com sua solução, e ainda alguns pontos carecendo de desenvolvimento, mas todos possíveis de serem atendidos. E como conclusão, para não extrapolar muito o meu tempo, o que eu queria colocar é que para a gente garantir a operação segura e confiável de um sistema de proteção numa subestação digital, é fundamental um comissionamento adequado, a formação e treinamento do pessoal para aquele tipo de tecnologia, fundamental a importância de ferramentas especiais para teste e para manutenções, um sistema de monitoramento de redes, das redes que atendem a comunicação da proteção, é fundamental, como a gente viu nos diversos exemplos que foram mostrados aqui, e um trabalho que eu acho que é um trabalho bastante grande, mas que
carece aí de todos sentarem em cima e colaborarem para que essa adequação do sistema supervisório das subestações seja da melhor forma possível implementado. Porque hoje em dia, com todos os monitoramentos possíveis que você tem numa subestação digital, com todos os alarmes e eventos e mensagens de falhas e diagnóstico, se tudo isso não for muito bem trabalhado e chegar no supervisório ao ponto de um operador poder saber a criticidade deles, então fica muito difícil você operar e manter uma subestação e você reduzir o tempo de indisponibilidade. Então, é necessário agora, eu acho que o ponto que nós nos encontramos agora, de posse de toda essa supervisão e todos esses eventos, como trabalhar de forma adequada nos alarmes que sobem para o sistema supervisório, para que possam agir de forma melhor possível, mais ágil possível. Tá? Então, era isso. Desculpe aí, eu estou um pouco gripada, mas era esse o recado, e a gente está à disposição, tanto eu quanto Tatiana, no NS, para qualquer dúvida e troca de ideias sobre o assunto, tá? Muito obrigada, desculpe aí, extrapolei um pouquinho o tempo. Um abraço.